O milionário defende a mendiga negra do seu passado abusivo e uma reviravolta surpreendente. Rafael tinha tudo: luxo, fama, poder. Mas ao olhar pela janela de seu penthouse em uma metrópole vibrante, tudo parecia vazio. Os rostos sorridentes nas festas, as compras desenfreadas, os jatos particulares, tudo perdido dentro de sua solidão. Ele ouvia o barulho das ruas, mas não entendia a dor que ecoava lá fora. Até que um dia, o destino lhe apresentou Ana. Ela estava encolhida em um canto, coberta com um manto surrado, seu olhar profundo e triste como um abismo. Uma mendiga, diziam alguns. Outros a ignoravam completamente. Mas Rafael sentiu uma conexão estranha. Algo no jeito como ela puxava os cabelos para trás, revelando cicatrizes de um passado que não era somente dela, mas de muitos outros como ela. Era como se no fundo de seu ser ele pudesse ver refletido não apenas o sofrimento dela, mas as sombras de sua própria história familiar. Ana, ele disse, se aproximando. Você precisa de ajuda. Mas ao abrir a boca, a cidade parou. Murmúrios de curiosidade surgiram. Olhares críticos o viam como um milionário que se importava demais ou como um salvador pretensioso. Ela o encarou, seus olhos como lâminas, cortando a superficialidade que o cercava. A dor que ela carregava era palpável. Vá embora, não tenho nada para você, respondeu ela, com a voz firme, mas assustada. E por um instante, a tensão entre eles cresceu até quase explodir. Rafael queria se explicar, mas algo o impediu. As memórias nauseantes de sua infância, segredos que envolviam uma família poderosa e assuntos não resolvidos, começaram a assombrá-lo. Enquanto tentava se conectar, ele não percebeu que o antigo rival da sua família, Renato, aparecia nas sombras. Sabia do passado de Rafael. E daquele mesmo passado, também conhecia Ana. Uma história tecida em traumas e enganos, entre famílias que se devoravam em silêncio. Se Ana era um mistério, Rafael também se tornava um. E na noite em que se cruzaram, o céu estrelado ficou encoberto por nuvens pesadas. Ela é só uma mendiga, ouviu um de seus amigos sussurrar. Mas Rafael não podia aceitar isso. Ele sabia que Ana era muito mais. Naquele instante, uma luz se acendeu. Uma faísca de esperança em meio ao caos. E aquela faísca, no entanto, teria um preço. Quando ele se virou para avisá-la, uma sombra passou pelo rosto dele. Renato estava mais perto do que imaginava. Ainda jogando na mesma equipe, Rafael? Disse Renato, sua voz tão gelada quanto a lâmina de uma faca. Tem certeza de que quer se meter com ela? Você sabe de onde vem e de onde ela veio também. O ar ficou denso. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele não sabia como responder. A vontade de proteger Ana brotava dentro dele como um grito preso na garganta. Ambos estavam presos em suas cicatrizes, e enquanto o barulho da cidade crescia, a conexão entre eles se tornava uma linha fina e delicada, prestes a se romper. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar ficou pesado, como se o mundo tivesse parado quando ele tinha que agir. Mas o que dizer? Renato sorria um sorriso estreito que exalava desdém. Ela não é o que você pensa, começou Rafael, mas a voz falhou. Ana estava atrás dele, sem saber o que fazer. O olhar dela, antes desafiador, agora vacilava. Deixa em paz, Renato, gritou Rafael, gesto agressivo. As pessoas ao redor pararam. O silêncio se instalou como um manto denso. Murmúrios começaram a fluir. Muitos aguardavam o drama, como se estivesse acontecendo em um palco. Renato deu um passo à frente, os olhos escuros brilhando. Você realmente acha que sabe quem ela é? Você não faz ideia do que se esconde sob essa fachada.
A tensão cresceu entre eles, como um cabo de aço prestes a romper. Ana, com os lábios tremendo, disse baixinho: Rafael, eu não sei se você está pronto para isso. A frustração dela cortou fundo, uma lâmina que atingiu o coração dele. O que ela não estava dizendo? A pergunta ecoou em sua mente, mas o clima era tenso demais para explicar. Você não sabe, Rafael. O passado dela não é só dor, tem sangue, e um segredo que vai te deixar em choque. Renato estava no auge da provocação, e a multidão estava agora sussurrando com mais intensidade. O que ele sabia? Ana olhou para Rafael, os olhos arregalados, como se estivesse prestes a desabar. E em um movimento brusco, ela puxou a manga do manto em um gesto desesperado. As cicatrizes que não eram só dela, que pertenciam a muitos, como Rafael. E ali, no meio daquela confusão, um grito cortou as vozes. Mãe? A palavra ecoou como um tiro no silêncio. Rafael se virou aturdido. Mas não foi apenas o grito de Ana que o deixou em choque. Uma mulher de cabelo desgrenhado e olhos vermelhos, com arcadas fortes e uma expressão de desespero, surgiu das sombras, desnudando um passado escondido. Ana, eu vim te encontrar. Você não pode fugir de mim. A mulher chorava, evidente em cada palavra. A confusão tomou conta de Rafael. Quem era ela? O que estava acontecendo? Você estava morta. Ana gritou, os olhos lacrimejantes. O choque no rosto dela era palpável. O que mais ele não sabia? Rafael gélido olhou para Renato, que sorriu. Renato prometia vendetta ao expor segredos e mentiras, e agora havia um novo desvio. Ah, então você realmente não sabia? Renato murmurou, satisfeito. Ele estava se divertindo, observando o abalo que causava. A mulher continuava a avançar. Os olhares da multidão, jornalistas e curiosos, estavam fixos neles. O peso do passado pairava sobre as cabeças de Ana e Rafael. E, de repente, o chão sob seus pés parecia estar desmoronando. As revelações estavam começando a se desenrolar, ligando cada um dos protagonistas de um modo que Rafael jamais poderia ter imaginado. Ele mal sabia quem eram os verdadeiros inimigos e quem era de fato a mulher que estava diante dele e que tinha tantas respostas. Sou eu quem cuida de você, Ana, e sempre estarei. O passado nunca foi realmente enterrado. A mulher falou e o ar ficou pesado com a revelação. Rafael sentiu pânico, sua cabeça girando. A conexão que tentava estabelecer parecia se desfazer em areia. E no meio de tudo isso, um pensamento cruzou sua mente. Que jogo era este? O que mais eles estavam escondendo? Enquanto a verdade ameaçava se expor, Rafael se viu desabando de dúvidas e incertezas sobre aqueles que deveria proteger. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. Ele olhou de relance para Ana, que agora tinha o rosto pálido, como se uma sombra a tivesse engolido. O peso das palavras da mulher o atingiu como um soco no estômago. O que aquilo significava? O que mais estava escondido? Ana! Gritou a mulher, dando um passo à frente. O desespero em sua voz ressoava na multidão que se aglomerava, os olhares fixos em cada movimento. E ali, naquele instante, Rafael não sabia se deveria proteger Ana ou ficar em choque. A tensão na atmosfera era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Você estava morta! Ana respondeu, a voz embargada, quase quebrando. Eu não entendo. Como você pode estar aqui? Renato sorria, observando a cena como um espectador diante de um espetáculo. Que emocionante, não? Uma reunificação familiar, com um toque de drama. O sarcasmo dele ecoava, mas ninguém parecia se importar. Todos estavam concentrados nas revelações que estavam prestes a acontecer. Ana, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A mulher insistiu, os olhos fixos em Ana, como se cada palavra fosse um fio que a puxasse de volta para um passado que ela tentava desesperadamente esquecer. E então, no meio da comoção, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, e uma figura surgiu da multidão. Era um homem,
com uma expressão de terror estampada no rosto. Para! Não faça isso! Ele gritou. Rafael sentiu seu coração disparar. Quem era aquele? O que você está fazendo aqui, Paulo? A mulher exclamou, espantada. O homem estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ana, você precisa saber a verdade. Não é só ela que tem segredos. Você também. O silêncio na multidão se tornou ensurdecedor. Os olhos de Ana se arregalaram e um tremor percorreu sua coluna. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz fraquejando. O homem, Paulo, parecia reunir coragem para continuar. Você não se lembra, mas a verdade é muito mais profunda. Eles nunca te contaram sobre os outros, sobre o legado que você carrega. E se você não souber, pode perder tudo. Rafael não conseguia processar. Que legado? Ele sentiu o mundo ao seu redor girar. As palavras de Paulo eram como facas, cortando a segurança que ele pensava ter. Quais segredos poderiam ser tão devastadores? A multidão estava agora em estado de choque, murmurando entre si. As expressões de curiosidade e horror se espalhando. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Rafael, buscando apoio. Não. O que está acontecendo? Eu não posso ser parte de algo que não entendo. Ela parecia uma criança perdida, mergulhada em confusão. Chega de mentiras. É hora de saber a verdade. Paulo bradou. E nas palavras dele, havia uma urgência que metia medo. As cicatrizes de Ana, as de Rafael, tudo parecia tramar uma rede complicada que envolvia muito mais do que eles sabiam. Renato, ainda com um sorriso sarcástico, deu um passo para a frente. O que está sendo dito aqui é só um vislumbre. A real história aqui é cheia de traições, ambições e sangue. Ele parecia se deliciar na desgraça alheia, e isso causou um arrepio em Rafael. A verdade não é o que você pensa, Ana. Ninguém está seguro. Vocês estão no meio de um jogo que nem imaginam. Paulo declarou, os olhos agora ardendo de determinação. Ele tinha algo a mais a dizer, algo que poderia mudar tudo. Rafael sentiu um nó na garganta. O que mais havia por trás da história deles? E o que ele não sabia sobre Ana? Sobre ele mesmo? A conexão que tentava construir parecia desvanecer-se, como areia entre os dedos. Escutem, o legado que você tem não é um peso, mas uma escolha. Não deixe que as sombras do passado definam seu futuro. É hora de quebrar o ciclo. Paulo gritou, sua voz reverberando no ar pesado, trazendo uma onda de esperança em meio ao caos. O que ele queria dizer? O que os unia que poderia transformar essa dor em força? Rafael olhou para Ana, seus olhos buscando entender, mas junto com as perguntas, uma nova perturbadora interrogação surgia. Quem realmente ela era? O que estavam escondendo? E assim, o capítulo se fechou com um peso insuportável. As verdades ainda estavam escondidas, esperando para serem reveladas. Mas ele sabia que nada voltaria a ser como antes. O silêncio ensurdecedor da multidão dizia que talvez os ecos do passado fossem mais sombrios do que qualquer um pudesse imaginar. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. Ele olhou de relance para Ana, que agora tinha o rosto pálido, como se uma sombra a tivesse engolido. O peso das palavras da mulher o atingiu como um soco no estômago. O que aquilo significava? O que mais estava escondido? Ana! Gritou a mulher dando um passo à frente. O desespero em sua voz ressoava na multidão que se aglomerava, os olhares fixos em cada movimento. E ali, naquele instante, Rafael não sabia se deveria proteger Ana ou ficar em choque. A tensão na atmosfera era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Você estava morta, Ana respondeu, a voz embargada, quase quebrando. Eu não entendo. Como você pode estar aqui? Renato sorria, observando a cena como um espectador diante de um espetáculo. Que emocionante, não? Uma reunificação familiar com um toque de drama. O sarcasmo dele ecoava, mas ninguém parecia se importar. Todos estavam concentrados nas revelações que estavam prestes a acontecer. Ana,
Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A mulher insistiu, os olhos fixos em Ana, como se cada palavra fosse um fio que a puxasse de volta para um passado que ela tentava desesperadamente esquecer. E então, algo inesperado aconteceu. Um grito atravessou a multidão. Era um som agudo, desesperado. Pare, não faça isso. Todos se viraram. Era um homem, ofegante, com um semblante pálido e os olhos alucinados. Por favor, não a exponha, não agora. O barulho da multidão aumentou. Rafael sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? Eu não posso deixar que você faça isso, ele gritou, tentando se aproximar. Mas as pessoas o seguravam, sem saber se eram amigas ou inimigas. Ana olhou para o homem, a confusão estampada no rosto. Paulo, o que você está fazendo aqui? A mulher perguntou, perplexa. Rafael percebeu o tom de terror na voz dela. Eu não podia ficar calado. A verdade não pode vir à tona desse jeito, ele balbuciou, enquanto a multidão murmurava em choque. Ana, os olhos cheios de dúvidas, voltou-se para o homem. Que verdade? O que você sabe, Paulo? É sobre você, Ana, e mais do que você imagina. Você não é apenas filha daquela mulher. Você é parte de algo muito maior, algo que pode destruir tudo. Sua voz tremia com a intensidade do momento. Rafael estava completamente perdido. Destruir o quê? Perguntou, seus olhos se apertando em desespero. O que você está dizendo? Escutem. O que eu vou dizer agora vai mudar tudo, Paulo exclamou. Ana, você é herdeira de uma antiga disputa entre famílias que vai além do que nós sabemos. A sua mãe, ela fez escolhas que afetaram não só você, mas todos nós. E Renato, ele sabe disso. Ana estava em estado de choque, a cabeça balançando. Não, não pode ser verdade. Sua voz se partiu e ela se virou para Renato, que apenas sorriu, como se estivesse saboreando cada palavra. Você tem um poder que não faz ideia do que é. Uma conexão com um passado que exala traição e vingança. Paulo teve um momento de hesitação, como se pesasse suas palavras. Se você não ouvir agora, eles poderão vir atrás de você de novo. O lugar estava sem ar, como se todos os presentes tivessem sido atordoados por uma onda de confusão que se espalhava rápido. O murmúrio da multidão crescia, uma mistura de horror e curiosidade. O que Ana não sabia, o que havia cruzado os caminhos deles de maneira tão fatídica. Você não pode me deixar assim. O que você quer dizer com isso? Ana estava em lágrimas, seu desespero cortando a atmosfera. E então, em meio ao caos e gritos, uma explosão de luz cortou a noite, seguida por um estrondo. Um carro desacelerou abruptamente em frente a todos. A multidão recuou, alguns gritando. As portas se abriram e uma figura emergiu. Rafael mal pôde acreditar no que via. Era um homem alto, com cabelos grisalhos e um olhar cheio de fúria. Ana! Saia daí, não escute essas pessoas. A voz dele era firme, mas cheia de dor. Não deixe que eles te enganem. A instantânea conexão entre Ana e aquele homem, que ele deduziu ser um desconhecido, eletrificou o ambiente. O tempo parecia ter parado, enquanto cada flash de memória se conectava no coração de Rafael. Quem era ele? O homem a quem Ana parecia buscar agora? E no instante em que Ana ouviu, algo mudou em seu olhar. Era como se novas peças do quebra-cabeça se juntassem, revelando um cenário muito mais grave do que qualquer um poderia imaginar. As verdades ainda estavam escondidas, como sombras atrás de portas entreabertas. O que mais estava por vir? A única certeza era que nada seria como antes. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. Ele olhou de relance para Ana, que agora tinha o rosto pálido, como se uma sombra a tivesse engolido. O peso das palavras da mulher o atingiu como um sopro no estômago. O que aquilo significava? O que mais estava escondido? Ana! Gritou a mulher, dando um passo à frente. O desespero em sua voz ressoava na multidão que se aglomerava, os olhares fixos em cada movimento. E ali, naquele instante, Rafael não sabia se deveria proteger Ana ou ficar em choque. A tensão na atmosfera era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir.
Você estava morta, Ana respondeu, a voz embargada, quase quebrando. Eu não entendo. Como você pode estar aqui? Renato sorria, observando a cena como um espectador diante de um espetáculo. Que emocionante, não? Uma reunificação familiar com um toque de drama. O sarcasmo dele ecoava, mas ninguém parecia se importar. Todos estavam concentrados nas revelações que estavam prestes a acontecer. Ana, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A mulher insistiu, os olhos fixos em Ana, como se cada palavra fosse um fio que a puxasse de volta para um passado que ela tentava desesperadamente esquecer. E então, algo inesperado aconteceu. Um grito atravessou a multidão. Era um som agudo. Era desesperado. Pare! Não faça isso! Todos se viraram. É um homem, ofegante, com um semblante pálido e os olhos alucinados. Por favor, não a exponha, não agora. O barulho da multidão aumentou. Rafael sentia um frio na espinha. Quem era aquele homem? Eu não posso deixar que você faça isso, ele gritou, tentando se aproximar, mas as pessoas o seguravam. Ana olhou para o homem, a confusão estampada no rosto. Paulo, o que você está fazendo aqui? A mulher perguntou, perplexa. Rafael percebeu o tom de terror na voz dela. Eu não podia ficar calado. A verdade não pode vir à tona desse jeito, ele balbuciou, enquanto a multidão murmurava em choque. Ana, os olhos cheios de dúvidas, voltou-se para o homem. Que verdade? O que você sabe, Paulo? É sobre você, Ana, e mais do que você imagina. Você não é apenas filha daquela mulher, você é parte de algo muito maior, algo que pode destruir tudo. Sua voz tremia com a intensidade do momento. Rafael estava completamente perdido. Destruir o quê? Perguntou, seus olhos se apertando em desespero. O que você está dizendo? Escutem. O que eu vou dizer agora vai mudar tudo, Paulo exclamou. Ana, você é herdeira de uma antiga disputa entre famílias que vai além do que nós sabemos. A sua mãe, ela fez escolhas que afetaram não só você, mas todos nós. E Renato, ele sabe disso. Ana estava em estado de choque, a cabeça balançando. Não pode ser verdade. Sua voz se partiu e ela se virou para Renato, que apenas sorriu, como se estivesse saboreando cada palavra. Você tem um poder que não faz ideia do que é. Uma conexão, com o passado que exala traição e vingança. Paulo teve um momento de hesitação, como se pesasse suas palavras. Se você não ouvir agora, eles poderão vir atrás de você de novo. O lugar estava sem ar, como se todos os presentes tivessem sido atordoados por uma onda de confusão que se espalhava rápido. O murmúrio da multidão crescia, uma mistura de horror e curiosidade. O que Ana não sabia? O que havia cruzado os caminhos deles de maneira tão fatídica? Você não pode me deixar assim. O que você quer dizer com isso? Ana estava em lágrimas, seu desespero cortando a atmosfera. E então, em meio ao caos e gritos, uma explosão de luz cortou a noite, seguida por um estrondo. Um carro desacelerou abruptamente em frente a todos. A multidão recuou, alguns gritando. As portas se abriram e uma figura emergiu. Rafael mal pôde acreditar no que via. Era um homem alto, com cabelos grisalhos e um olhar cheio de fúria. Ana, saia daí. Não escute essas pessoas. A voz dele era firme, mas cheia de dor. Não deixe que eles te enganem. A instantânea conexão entre Ana e aquele homem, que ele deduziu ser um desconhecido, eletrificou o ambiente. O tempo parecia ter parado, enquanto cada flash de memória se conectava no coração de Rafael. Quem era ele? O homem a quem Ana parecia buscar agora? E no instante em que Ana o viu, algo mudou em seu olhar. Um brilho de reconhecimento, como se finalmente alinhava partes do quebra-cabeça que a deixava angustiada há tanto tempo. Você veio, disse Ana, as lágrimas escorrendo enquanto a realidade se desdobrava à sua frente. O homem a puxou para perto. Precisamos ir. Não há tempo para explicar, mas você não pode ficar aqui. Eles virão atrás de você, ele disse, nervoso. A multidão olhava,
paralisada, mas a tensão era visível. Quem é ele, Ana? Rafael perguntou, seu coração pesado, como se estivesse sendo esmagado por uma verdade que ele ainda não compreendia. Ele é meu pai, Ana declarou, e a revelação caiu como um raio, eletrocutando o silêncio ao redor. Rafael sentiu seu mundo girar. O que isso significava? Os olhos de Renato brilharam com malícia. Ah, a velha história se renova, não é? Que surpresa! Um pai perdido e uma herdeira. Olhem para isso. O drama se intensifica. A multidão murmurava. E Rafael percebeu que vaiava esse espetáculo. Olhos que conheciam segredos e corações que se partiam. O que mais estava escondido? O que mais vinha à tona? Ana e o homem se encararam, e Rafael podia ver a luta interna em seu olhar. Ela estava dividida entre o passado que tentava entender e o presente que queria mudar. O nó na garganta dele aumentava com a sensação de que coisas terríveis estavam prestes a se revelar. O pai de Ana segurou o rosto dela entre as mãos. Escute-me, Ana. Tem muito mais. Não podemos ficar. Eles estão vindo, e você precisa saber. O ar ficou pesado novamente, e uma nova realidade ameaçava se desdobrar. O que ele ia dizer? Rafael queria ouvir, mas um pavor crescente o impediu de se mover. Ele se sentia fora do controle, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A verdade estava tão perto, mas Rafael não podia entender. O que mais se escondia sob essa camada de mentiras? Quem realmente eram aqueles que estavam ao seu redor? E quando ele finalmente pensou que tudo estava claro, a escuridão se aprofundou, deixando uma única pergunta ecoando na mente dele. Quem poderia realmente confiar? Ana estava em choque, o olhar dela fixado no pai, enquanto Rafael observava, a mente a mil. Seu pai? Ele ainda tentava processar, as palavras ecoando em sua mente como um tambor distante. Essa revelação mudava tudo. Ele sentiu um aperto no peito, como se o ar tivesse desaparecido. Sim, eu sou seu pai, gritou o homem, a voz carregada de emoção. Você precisa me acompanhar. Eles vão querer te silenciar. Os olhares da multidão pulsavam. As pessoas sussurravam, suas expressões misturando curiosidade e incredulidade. O coração de Rafael batia descompassado. Ele não sabia o que fazer. E quando a voz de Renato cortou o ar, ele sentiu um calafrio. Que história patética! Você não tem ideia do que está falando, velho. Renato ria, mas havia um nervosismo contido, como uma serpente prestes a atacar. Ana não é a única herdeira aqui. Você está prestes a entrar num jogo muito perigoso. Paulo, ainda em pé, olhou para Renato, a tensão pulsando entre eles. O passado deles, oculto nas sombras, parecia prestes a emergir. Rafael sentiu uma necessidade urgente de proteger Ana, mas não sabia como. Tudo o que ele sabia era que aquele homem parecia estar falando a verdade. Mas uma parte dele questionava. Quem era realmente Ana? O que mais havia escondido até agora? Não é só sobre você, Ana. Continuou Paulo, quase implorando. Me deixe explicar. A verdade é muito mais complicada. É uma questão de vida ou morte. A expressão de Ana estava repleta de dor e confusão, e Rafael podia sentir o medo dela. Mas o que você está dizendo? Ela estava prestes a desabar. O que está acontecendo? E então, algo a mais se desenrolou. Enquanto todos estavam concentrados nas revelações, uma explosão ofuscante cortou o céu noturno. A cidade parecia tremer, e gritos de pânico ecoaram. Rafael virou-se à procura da fonte do ruído. No entanto, o que encontrou foi ainda mais assustador. Um carro preto parou abruptamente nas proximidades, e duas figuras saíram dele, com armas em punho, rostos cobertos. É ela! Peguem-na! Uma das figuras gritou, e a multidão explodiu em caos. Renato se voltou, o rosto pálido como um fantasma. Não! O que vocês estão fazendo aqui? Era a primeira vez que Rafael via medo no olhar dele. O homem que ele sempre considerou seu rival agora parecia apavorado. Ana estava petrificada, as mãos trêmulas. Rafael deu um passo à frente, pronto para protegê-la. Saia daqui, Ana, agora!
gritou ele, o coração disparado. Mas ela não se movia. O medo a segurava. Você não pode fugir. O que vem atrás de você já não pode ser contido. Aulo gritou, mas o caos ao redor se intensificava. Enquanto as duas figuras armadas avançavam, Rafael percebeu que não eram soldados comuns. Havia uma precisão na maneira como se moviam, uma ameaça palpável. E então algo em Rafael se acendeu. A necessidade de proteger Ana tomou conta dele. Vamos, agora sigam-me! Ele berrou, pegando a mão de Ana e puxando-a para trás. E no meio do caos, uma nova revelação tomou conta da mente de Rafael. Enquanto corria, lembrou-se das cicatrizes de Ana. Essas marcas, elas não são só suas ou do seu passado. O que mais você se recusou a contar? Ele olhou para ela, um fio de desespero na voz. Quem você realmente é? Mas Ana, com lágrimas nos olhos, não respondeu. O peso da verdade mantinha-se preso em seu peito, enquanto Rafael sentia que cada instante contava. Renato, agora em estado de pânico, fez menção de ir atrás deles. Não, isso não pode acabar assim. Você não sabe do que estão falando. Ele parecia se debater, perdido entre os dois mundos em que habitava. E enquanto tudo desmoronava ao redor, a multidão se dispersava, maior que o próprio caos. O chão tremeu sob seus pés, e Rafael sabia que se não ousasse descobrir o que estava acontecendo, as vidas deles estariam em perigo. O futuro se desenhava em incertezas, e enquanto fugiam, Rafael se virou mais uma vez para Ana. Me diga, quem é seu pai? O que mais você esconde de mim? O que está acontecendo de verdade? Eu preciso saber. No entanto, ao olhar em seus olhos, o que ele encontrou foi uma vulnerabilidade profunda. Ana não tinha mais palavras. E assim, com cada segundo que passava, uma nova e chocante verdade parecia se aproximar. Ana estava em choque, o olhar dela fixado no pai, enquanto Rafael observava a mente a mil. Seu pai? Ele ainda tentava processar, as palavras ecoando em sua mente como um tambor distante. Essa revelação mudava tudo. Ele sentia um aperto no peito, como se o ar tivesse desaparecido. Sim, eu sou seu pai, gritou o homem, a voz carregada de emoção. Você precisa me acompanhar. Eles vão querer te silenciar. Os olhares da multidão pulsavam. As pessoas sussurravam, suas expressões misturando curiosidade e incredulidade. O coração de Rafael batia descompassado. Ele não sabia o que fazer. E quando a voz de Renato cortou o ar, ele sentiu um calafrio. Que história patética! Você não tem ideia do que está falando, velho. Renato ria, mas havia um nervosismo sutil em seu olhar, como uma serpente prestes a atacar. Ana não é a única herdeira aqui. Você está prestes a entrar num jogo muito perigoso. Paulo, ainda em pé, olhou para Renato, a tensão pulsando entre eles. O passado deles, oculto nas sombras, parecia prestes a emergir. Rafael sentiu uma necessidade urgente de proteger Ana, mas não sabia como. Tudo o que ele sabia era que aquele homem parecia estar falando a verdade, mas uma parte dele questionava. Quem era realmente Ana? O que mais havia escondido até agora? Não é só sobre você, Ana, continuou Paulo, quase implorando. Deixe-me explicar. A verdade é muito mais complicada. É uma questão de vida ou morte. A expressão de Ana estava repleta de dor e confusão, e Rafael podia sentir o medo dela. Mas o que você está dizendo? Ela estava prestes a desabar. O que está acontecendo? Enquanto todos estavam concentrados nas revelações, uma explosão ofuscante cortou-se ao noturno. A cidade parecia tremer e gritos de pânico ecoaram. Rafael virou-se à procura da fonte do ruído, mas o que encontrou foi ainda mais assustador. Um carro preto parou abruptamente nas proximidades, e duas figuras saíram dele, com armas em punho, rostos cobertos. É ela! Peguem-na! Uma das figuras gritou, e a multidão explodiu em caos. Renato se virou, o rosto pálido como um fantasma. Não! O que vocês estão fazendo aqui? Era a primeira vez que Rafael via medo no olhar dele.
O homem que ele sempre considerou seu rival agora parecia apavorado. Ana estava petrificada, as mãos trêmulas. Rafael deu um passo à frente, pronto para protegê-la. "Saia daqui, Ana! Agora!" gritou ele, o coração acelerado. Mas ela não se movia. O medo a segurava. "Você não pode fugir. O que vem atrás de você já não pode ser contido." Paulo gritou, mas o caos ao redor se intensificava. As duas figuras armadas avançaram. Rafael percebeu que não eram soldados comuns. Havia uma precisão na maneira como se moviam, uma ameaça palpável. E então algo em Rafael se acendeu. A necessidade de proteger Ana tomou conta dele. "Vamos, agora, sigam-me!" ele berrou, pegando a mão de Ana e puxando-a para trás. Enquanto corriam, algo repentino atingiu a mente de Rafael. "Ana, me diga, quem é seu pai? O que mais você esconde de mim? O que está acontecendo de verdade? Que eu preciso saber." Mas, ao olhar em seus olhos, ele encontrou apenas vulnerabilidade. Ana estava prestes a responder quando um grito penetrou o ar. "Parem! Esperem!" A multidão congelou. Um terceiro homem, de semblante calmo, avançou. Era alguém familiar. Rafael reconheceu instantaneamente. Carlos, um amigo de infância. Mas havia algo diferente nele, uma aura que exalava poder. "Eu não posso deixar isso acontecer", afirmou Carlos, com uma determinação que parecia tirar a atenção do ar. Ele se dirigiu diretamente a Ana. "Você precisa saber a verdade. O que você não sabe pode acabar com todos nós." Ana, em um movimento instintivo, apontou para Carlos. "Você? O que você sabe sobre a minha vida?" Sua voz tremia, ecoando pela multidão inquieta. Carlos respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. "Ana, você não é apenas filha dessa mulher ou desse homem. Você é a chave para um legado que não podemos mais ignorar." O ar ficou pesado com a revelação. O silêncio na multidão era ensurdecedor. "Legado?" Rafael interrompeu, sua mente girando. "O que isso significa? O que mais está sendo escondido?" "Você não entende, Rafael. Eles estão atrás de você por causa dela. A história que conecta nossas famílias é muito mais profunda do que você possa imaginar." Carlos quase suplicou, a ansiedade crescendo. Nesse instante, uma figura encapuzada surgiu das sombras próximas ao carro. Ela segurava um dispositivo eletrônico, pressionando um botão. "Adeus, Ana", gritou antes de ativar uma explosão. Tudo ficou em câmera lenta. Um clarão ofuscante irrompeu ao redor, seguidos por gritos. Rafael sentiu o calor da explosão, mas antes de tudo desmoronar, uma única frase ressoou na mente dele. O passado nunca foi realmente enterrado. E assim, no meio da destruição, Rafael e Ana foram lançados para longe. Uma nova realidade começava a se formar, e enquanto tudo ao seu redor desmoronava, a única certeza era que eles estavam à beira de algo muito maior. Uma verdade que poderia mudar tudo. E no desenrolar do caos, Rafael percebeu que o que poderia vir a seguir seria algo que ninguém esperava. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. Ele olhou de relance para Ana, que agora tinha o rosto pálido, como se uma sombra a tivesse engolido. O que mais estava escondido? A explosão ainda reverberava em seus ouvidos. O caos se instalou, gritos e correria. Ana estava aturdida, e Rafael, com o coração a mil, puxou-a em direção ao carro que acabara de parar. "Ana, temos que sair daqui, agora!" Sua voz estava carregada de urgência. "Rafael, eu não consigo!" Ela respondeu histérica. "Meu pai! Ele é meu pai?" A mente dela estava em frangalhos. Ele a viu lutando com a verdade que estava surgindo, e o medo pesado pairava entre os dois. Carlos, ainda perto, lançou um olhar preocupado. "É melhor irmos. Eles não vão parar. Preciso explicar tudo depois." Como uma sombra, ele o seguiu enquanto a multidão se dispersava. Mas, naquele momento, uma nova onda de pânico tomou conta quando Rafael percebeu que alguém o seguia.
Era Renato, com olhos ferozes, seu corpo tenso como uma mola. Ele avançava, e a ideia de que algo terrível estava prestes a acontecer desencadeou um arrepio na espinha de Rafael. Você não pode simplesmente ir embora. Renato gritou, sua voz cortando o ar. Vocês não sabem o que estão fazendo. Rafael, determinado, olhou para Ana. Ignora. Vamos. Mas assim que voltou-se para correr, outra explosão ecoou. Dessa vez, mais perto. O chão tremeu sob seus pés. Um segundo carro se aproximava e dessa vez não era um resgate, era uma armadilha. A poeira subiu, obscurecendo a visão. Cuidado! Gritou Carlos, empurrando Ana para o chão. Rafael também se lançou para protegê-la. Mas ao olhar para os lados, viu algo que o fez congelar. Uma mulher de raiva e tristeza saiu do outro carro e, ao levantar o capô, um brilho frio refletiu em seus olhos. Ana! Ela chamou, a voz ressoando com uma mistura de amor e ódio. Finalmente você voltará para casa. Ana estava paralisada. Mãe! O ar ficou pesado. Rafael sentiu seu coração parar. Não, não era possível. A mulher à sua frente fazia parte de sua vida, de suas memórias. E agora aqui estava ela, uma figura sagrada transformada em pesadelo. Você não pode confiar nele, Ana, gritou Renato, agora mais pálido que nunca. Ela não é quem você pensa que é. O pânico em sua voz revelava medo. Rafael, atordoado, olhou de Ana para a mulher, com os laços da história os envolvendo como uma teia. Você tem que entender, Ana, eu fiz isso por você. Nossos inimigos estão atrás de nós, e agora você precisa escolher. Uma mulher disse, mas as suas palavras estavam pesadas de tensão, quase como se tivesse uma dor que ecoava em seu ser. A verdade é findável, mas a escolha é sua. A mulher encarou Ana, e seus olhos ardiam com o peso de um passado que ninguém estava preparado para encarar. Rafael sentiu um aperto no peito. O que isso significava para ele? Para Ana? Você tá mentindo. Você tá morta. Ana gritou, e suas mãos tremiam. As palavras estavam rasgando seu coração. A multidão, agora em um turbilhão de gritos e perguntas, fazia o seu entorno se sentir como um cenário de filme de terror. Ana, não acredite nela. O que ela quer é seu poder. Você é mais poderosa do que imagina, gritou Paulo, enquanto tentava se aproximar. Mas as pessoas o empurravam para trás, como se todos fossem uma linha de defesa barrando qualquer verdade. Enquanto tudo se desenrolava, Rafael percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a conexão entre eles poderia se romper a qualquer momento. As apostas eram altas, a dor era palpável, e antes que ele pudesse tomar outra atitude, a mulher, a mãe de Ana, saltou para frente, quebrando a corrente de confusão. E com um olhar furtivo e decidido, sussurrou para Rafael. Você não sabe de tudo. Menino, quem você realmente é está mais ligado a isso do que imagina. Naquele instante, o mundo ao redor deles parecia parar. A verdade era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar, e uma nova tempestade estava prestes a se formar. Rafael sentiu o chão desabar sob seus pés, enquanto tudo o que antes parecia claro, agora se tornava um emaranhado de mentiras e revelações. O que mais estava por vir? Novas perguntas povoavam sua mente, e a única certeza era que, para descobrir a verdadeira natureza dos dois, eles teriam que enfrentar o passado que sempre estiveram fugindo. E nas sombras do perigo, algo completamente inesperado estava prestes a explodir. O silêncio era quase ensurdecedor. Rafael sentiu o mundo ao seu redor parar. Olhou para Ana, os olhos dela vazios de compreensão, enquanto o peso das palavras que a mãe dela tinha acabado de pronunciar pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Finalmente, você voltará para casa. A voz da mulher ecoou como um trovão. O medo escorria pelo rosto dele. Ela não é quem diz ser. A presença da mulher, a mãe de Ana, dominava a cena, e Rafael percebeu que o tempo parecia correndo depressa, enquanto cada segundo se estendia em uma tensão insuportável. Ele sentiu a adrenalina subir.
a urgência se transformando em uma pressão pulsante em seu peito. Isso não é o que parece, ele exclamou, sem saber se as palavras seriam suficientes. Mas a revelação da mãe de Ana parecia ter um impacto profundo na multidão. As pessoas sussurravam, chocadas com a cena que se desenrolava diante delas. Ela está indo para casa, sim, para onde sempre deveria ter estado, reiterou a mulher, seus olhos ardendo com uma convicção feroz. Foi nesse momento que Rafael percebeu que estava mais do que apenas em um conflito familiar. Um movimento frenético tomou conta do local quando Renato, com uma expressão de puro desespero, correu para se colocar na frente de Ana, os olhos fixos na mulher. Você realmente não sabe o que. Em vez de recuar, a mulher apenas caminhou para frente, o olhar determinado. Você não tem ideia do que realmente significa ser parte dessa família. Estamos seguros, Ana, mas você precisa entender isso. Ana, angustiada, olhou entre os dois homens que se preocupavam com ela, o peito subindo e descendo com a luta emocional. Quem é você? O que está acontecendo? Sua voz tremia, mas havia uma centelha de força nas perguntas. A mãe dela hesitou, os olhos rapidamente se desviando, como se estivesse recordando algo doloroso. Eu fiz o que fiz para te proteger, Ana. Você não sabe sobre o que realmente está acontecendo, sobre o que está em jogo. Nesse instante, uma nova figura surgiu do nada. Rápido como um raio, um jovem com uma intensidade que faria qualquer um hesitar avançou, seu olhar determinado e tenso. Chega de mentiras. Precisamos terminar isso de uma vez por todas. Ele gritou, interrompendo a tensão com um grunhido brutal. Rafael voltou-se, confuso. Quem é você? Mas antes que pudesse obter uma resposta, o jovem puxou um objeto do bolso. Uma arma. O terror se espalhou pelo ar como um gás venenoso. Pare! Gritou Renato, seu rosto pálido, os olhos arregalados de horror. A multidão estava em pânico novamente, empurrando-se, gritando. Era como se um carnaval de confusão estivesse prestes a explodir. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Ana, fica atrás de mim! Gritou enquanto se movia para proteger a única coisa que considerava preciosa naquele momento. O jovem estava prestes a puxar o gatilho. A tensão no ar era palpável, a respiração de todos se prendia, como se estivessem esperando por um desfecho devastador. Mas então, antes que qualquer um pudesse compreender, algo absurdo aconteceu. A arma disparou, mas em vez do som de um tiro, um brilho ofuscante inundou a cena. Era uma luz tão intensa que fez Rafael fechar os olhos, e quando abriu, um raio de esperança irrompeu junto com a escuridão. O jovem estava caindo ao chão enquanto a luz envolvia a todos. Não! Gritou a mãe. A multidão estremeceu, mas antes que mais qualquer coisa acontecesse, uma revelação explosiva irrompeu. O jovem abriu os olhos e, em uma fração de segundo, a mudança estava em seu olhar. Agora estava nítido. Ele não era alguém aleatório. Ele era. Eu sou seu irmão, Ana. Ele gritou, a voz ecoando pela confusão. O impacto das suas palavras foi como um soco no estômago de todos. Fernando, desaparecido por anos. A única esperança de que tudo poderia estar conectado de uma forma que ninguém previa. O caos se instalou. Ana ficou paralisada, a boca aberta em choque. — Que você está falando? O chão sob os pés deles parecia desmoronar, e à medida que a revelação se desenrolava, a verdade tornava-se insuportável. Rafael sentiu a confiança que tinha em Ana balançar. — Como assim, irmão? O que está acontecendo? Um turbilhão de perguntas e respostas sem formas dançava em sua mente. Ana se afastou lentamente do caos, o peso das palavras a empurrando para frente e para trás. Eu não entendo. Como você pode ser meu irmão? Enquanto o mundo girava ao seu redor e as reações de medo e choque se espalhavam, o que mais poderia se esconder sob a superfície? O que mais estava por vir? Tudo estava mudando, e no centro de toda essa confusão, as respostas estavam mais distantes do que nunca. A única certeza era que a verdade ainda estava a um passo de ser descoberta. Rafael não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. O chão sob seus pés
parecia desmoronar mais uma vez. Irmão? A palavra ecoou na sua mente, misturada ao caos ao redor. Ana, agora sem palavras, se virou lentamente na direção de Fernando, seu irmão perdido. Isso não pode ser verdade, Ana gritou, a raiva e o choque misturados. Onde você esteve? Por que não voltaram antes? O que está acontecendo? Fernando, ofegante e trêmulo, olhou nos olhos da irmã. Precisamos ir. Não temos muito tempo. A verdade sobre nossa família está prestes a ser revelada, e eles vão nos caçar. Ele apontou para a mãe, que agora parecia estar lutando entre a vontade de proteger e a necessidade de confrontar. Os olhares de todos se voltaram para a mulher. A realidade estava se moldando diante deles, uma teia complexa de segredos e desconfiança. Eu fiz o que fiz para proteger vocês, gritou a mãe, sua voz ressoando com uma dor que quebrava a fachada do poder. Não há mais tempo para discutir. A multidão não parava de murmurar, confusa e assustada. Rafael sentia o peso da tensão, o ar denso como chumbo. Renato, preso entre a raiva e o medo, se aproximou. Vocês não sabem nem metade da história. A escolha que Ana tem a fazer pode mudar tudo para todos nós. Ana olhou para Rafael, seu coração disparando. Não posso te deixar aqui. Nós precisamos lutar juntos. Ela hesitou, temendo que a verdade revelada agora pudesse rasgar o pouco de segurança que tinham. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, outra explosão sacudiu o ambiente. O carro da mãe de Ana havia disparado, e em questão de segundos, tudo ficou envolto em fumaça. Gritos, correria. O caos se instalou. Rafael isolou Ana com seu corpo, determinado a protegê-la a todo custo. A ti, rápido! Ele puxou-a para o beco, longe do tumulto. Essa história não acaba aqui. A voz de Fernando os alcançou, firme e decidida. A verdade sempre virá à tona, e precisamos saber o que somos. Quem somos? Ana olhou para o irmão, o medo transparecendo em seu olhar. E se não gostarmos do que descobrirmos? A verdade é a única coisa que pode nos libertar, Ana, ele insistiu. E naquele momento algo mudou na expressão dela. Uma centelha de coragem começou a aparecer, misturada ao medo. Rafael se sentiu aliviado ao ver essa luz renascente. Mas ainda havia uma escolha a fazer. Podemos ficar juntos, enfrentar isso juntos, ou cair de vez nas mentiras que nos cercam. Rafael interviu, a voz firme. Vocês são irmãos. Temos que parar de correr do que somos. A mãe, agora mais próxima, a expressão suavizada, interveio. O que temos é perigoso, mas também é poder. Se vocês não se unirem, pagarão o preço. A verdade vai mudar tudo. Com um último olhar determinado entre eles, Ana, Fernando e Rafael tomaram uma decisão. Vamos juntos. Vamos enfrentar isso. A unidade começou a se formar entre eles, e ao olharem para a porta de um futuro desconhecido, a força da família os unia. Quando saíram do beco, o mundo fora parecia diferente. Já não tinham o peso das mentiras. Estavam prontos para enfrentar os fantasmas do passado e se reconciliar com o amanhã. Seus corações pulsavam em sincronia, prontos para o que viesse. O que mais estava a caminho? O futuro era uma tela em branco, e juntos, eles estavam prontos para pintá-la. E agora uma mensagem crucial para você, amante das histórias. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo e mostra que você ama essas narrativas. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.